esse ninho aí tem muito tempo aqui, viu? Tem bem uns 2 anos esse ninho. Essa aí já tem bastante tempo que ela tá aí. Eu já pensei de cortar esse galho, mas aí quando eu vejo esse ninho aí eu perco as forças. Ela é bonitinha, viu? Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Paz do Senhor Jesus. Há uns 15, 20 anos atrás, eu tive um sonho que a esplanada estava em guerra. Bombas, helicópteros, a rodoviária pegando fogo, os carros, tudo destruído. Como um monte de punk ali pela cidade, pessoas destruindo, vandalizando tudo. E era noite, fogo. Isso 15, 20 anos atrás. Eu comentei com minha mãe, até relembrei ela esses dias. Conversei com algumas pessoas próximas da época e onde eu congregava também. E eu acredito que esse sonho, que eu acredito ser uma visão, porque Deus, Ele vai te mostrando as coisas para que você esteja preparado sobre tanto das coisas desta vida, principalmente da eternidade. Então, existe uma eternidade com Deus e sem Deus. Com Deus é com Cristo aqui. Sem Deus é sem Cristo aqui. Então, quem quer viver com Deus na eternidade tem que estar com Cristo aqui. De outra maneira, passará a eternidade sem Deus. E onde não tem Deus, é pura maldade, é puro sofrimento, tormento, aflição, angústia. Não são coisas momentâneas. Não existe purgatório passageiro, a não ser um purgatório eterno. Essa doutrina de você ir para o purgatório para ficar um tempo lá, para pagar os seus pecados, é negar Cristo como único Senhor e Salvador. Então, se uma pessoa pode ir para o inferno para pagar os próprios pecados, que Cristo veio aqui na terra morrer para pagar o preço dos pecadores que acreditam nele se arrependendo dos seus pecados? Então, vocês percebem que é uma doutrina anticristo. Se a pessoa pode ficar reencarnando, vindo aqui em várias vezes, para que Cristo veio morrer aqui por ela? Então, toda doutrina que atribui outro ou a si mesmo a salvação da própria alma é uma doutrina anticristo. Porque a salvação da alma está em Cristo, unicamente, pessoalmente em Cristo. Então a palavra de Deus, ela vai te preparando, principalmente para percas, nem tanto para ganhos. A gente tem muitas percas aqui nesse mundo. Quando a gente vai envelhecendo, a gente vai tendo perca de saúde, de vigor, de oportunidades. E chega um momento, se a pessoa não partir, uma certa idade, ela teve muitas percas. E os ganhos materiais, eles são passageiros, porque na eternidade não leva aquilo que se ganha aqui financeiramente. E tudo é muito rápido. 100 anos parece muito quando se está com 10 ou 20 de idade. Mas conforme vai se aproximando 100 anos, tudo parece muito curto. Então Deus me mostrando esses
acontecimentos futuros, que hoje eu entendo melhor pela palavra de Deus. Deus revelou a Nabucodonosor acontecimentos futuros, mas ele não tinha entendimento. Mas tinha um lá, Daniel, que trouxe o entendimento daquela visão que Deus deu para ele. Então tem pessoas que têm visão, Deus revela, mas elas não têm entendimento. Aí onde vem a palavra de Deus inspirada em alguém para revelar as Escrituras. Que este é o papel da igreja, a igreja verdadeira. Pastores, obreiros, pessoas em comunhão com Deus, para trazer essa interpretação do que há de vir. E é sobre isso que eu quero falar, dessa falta de visão espiritual, entre aspas, da igreja, dos pastores e líderes desta época. Então muitas pessoas estão presas agora porque os seus líderes, seus pastores não orientaram elas dentro da doutrina. Tem muitas pessoas que estão no inferno agora porque seus pastores não orientaram elas dentro da doutrina. Tem pessoas que estão presas por causa das manifestações, por causa de falsos profetas, falsas profecias e revelações. Colocaram suas esperanças em militares, ouviram falsas profecias, revelações, e agora estão presas, e outras estão no inferno. Tem gente que ouviu a mensagem de algum vídeo que eu publiquei, e Deus livrou, tanto de estar preso lá nesse momento, como de estar no inferno. Eu expliquei, comentei, dentro do contexto das Escrituras, que buscar socorro nos militares seria em vão. Então, tem todo um contexto e a pessoa pode entender claramente que dentro dos acontecimentos apocalípticos do final dos tempos, isto não seria possível dentro do contexto a qual algumas congregações, entre aspas, igrejas, pastores, pregadores, estão usando o nome do Senhor em vão, fazendo campanha, fazendo política, partidarismo político e etc. Então, dentro desse contexto de juízo de Deus, seria impossível Deus usar os militares para o benefício de um povo que vive pecando, na idolatria, na feitiçaria, no adultério, no partidarismo, no contexto de se corromperem o altar. Então, eu criei alguns conteúdos, alguns vídeos que falam especificamente dentro de cada texto o contexto ao qual nós estamos vivendo. Então, o próprio Deus trazendo uma situação para que o povo brasileiro se arrependa, se converta em Cristo como único Senhor e Salvador da alma. Principalmente as congregações, as igrejas, pastores e líderes que têm se corrompido com a doutrina de Roma, uma manifestação do espírito do anticristo. E eu trago, dentro de alguns vídeos, explicações dentro de um contexto bíblico, a qual nós temos presenciado nos dias atuais. Pessoas buscaram ali o socorro dos militares, esperando que os mesmos fizessem alguma coisa contra os ministros, contra as autoridades,
querendo ou não, constituídas por Deus, e que elas foram surpreendidas em elas serem presas, elas serem expulsas e, infelizmente, estão passando uma situação constrangedora agora pelos atos que aconteceram por esses dias de manifestações, vandalismo e violência e etc. no Distrito Federal. Alguém que ouviu o que Deus disse através de algum vídeo que eu publiquei, provavelmente recebeu um grande livramento. Se mais pessoas tivessem ouvido, escutado, prestado atenção no que eu estou falando nesses vídeos, quem sabe não estariam nessa situação hoje. Ou mesmo se os pastores, se os líderes, entre aspas, os profetas, tivessem profetizado o que está nas Escrituras, quem sabe também muitos não estariam ali. E aqui eu não falo no contexto de pessoas que não têm Cristo como único Senhor e Salvador, ou não têm esse conhecimento, ou não congregam, não fazem parte de alguma denominação, igreja. Eu estou falando para esse povo que se diz cristão, que se dizem evangélicos. Então, pessoas manipuladas por falsas profecias, falsas revelações, conteúdos na internet, no contexto só de ganhar inscritos, ganhar likes, de fazer dinheiro à custa de especulações, de falsas profecias e revelações, pessoas buscando se promover como tais, como profetas, como pessoas com grande comunhão com Deus, imaginando que o Bolsonaro iria ganhar, pelo contexto que se foi demonstrando, e surpreenderam com a reeleição do Lula. Então, pessoas que profetizam de acordo com aquilo que os olhos delas veem, ou com o que o coração delas imagina, não uma revelação do Espírito Santo. Então, confirmado que são falsas profecias e revelações. Então, tem vídeos, vários conteúdos explicando, falando sobre isso. Eu tenho tenho buscado transmitir aquilo que eu tenho recebido, porque infelizmente nós somos carentes do entendimento das Escrituras, sem interesse político, material, sem interesse de louvor, de honra, de glória humana. Então a gente vive num contexto onde as pessoas estão buscando louvor, honra e glória, e elas não perdem, entre aspas, oportunidade de serem bem vistas por autoridades que podem de alguma maneira promover elas, no contexto aqui do Bolsonaro. O Bolsonaro ele não deveria ter feito campanha, ainda que ele fosse instigado para isso. Os pastores deveriam estar orientando as pessoas a não fazerem campanha na congregação. Eu comento num vídeo, mas não dentro desse contexto, de uma pessoa que fez campanha e depois saiu para ir para outra congregação fazer campanha ou para outro lugar. E o pastor daquele lugar falou que é assim mesmo, né? Época de campanha. Então, assim, como que aprovando a atitude daquele irmão. Eu, particularmente, se eu fosse pastor ali, eu exortaria aquele irmão e falaria para aquele irmão: irmão, não faça mais isso. Quando você for lá no culto, vá para cultuar a Deus, vá para adorar a Deus. Não vá lá para fazer campanha. E tem vídeo que eu explico sobre isso. E a mesma coisa eu faria provavelmente em relação ao Bolsonaro. Explicaria para ele que Cristo é o único Senhor e Salvador da alma, que Maria não é intercessora para a salvação, que ela está no paraíso. Maria não tem acesso às orações que se fazem a ela. Quem tem acesso às orações que se fazem a Deus é os que oram em nome do Senhor Jesus Cristo, porque é Ele que é o intercessor, é Ele que está no Santo dos Santos, à direita do Pai, é Ele que intercede, é Ele que morreu na cruz.
Então, quando se faz oração a Deus, ela só pode ser ouvida em Cristo como único Senhor e Salvador da alma. Então, quando se faz oração a Maria, a santos, etc., esses santos, essa santa, Santa Maria, ela não ouve, porque ela está em outra região celestial. Cristo está numa região celestial de intercessão e Maria está em outra. Maria já terminou o serviço dela. Enfim, eu explicaria ao Bolsonaro isso. Falaria para ele que púlpito não é lugar de fazer campanha eleitoral e que ele estaria convidado, seria bem-vindo para adorar Cristo como único Senhor e Salvador da alma. Ainda que ele não quisesse entregar a sua alma a essa doutrina, a esse ensino, mas que o culto estaria aberto para ele ouvir a palavra, não para fazer campanha. E isso seria para qualquer outro candidato, a qual fosse de onde eu congregasse, no caso eu pastoreando, ou liderando, ou tendo acesso a essas pessoas, explicar claramente sobre isso. Então, isto não agradou a Deus e pessoas estavam fazendo campanha, profetizando dentro desse contexto, como se Deus estivesse se agradando do Bolsonaro, estivesse se agradando da campanha, nos púlpitos e tudo mais. Por isso, elas incentivaram as pessoas a se levantarem contra autoridades constituídas, que não é isso que a Bíblia ensina. Então, dentro desse contexto, pessoas como eu e outros que não têm essa inspiração romana, a gente passa a luta por causa desses. Pessoas que incentivaram partidarismo político e agora, entre aspas, todo cristão, todo aquele que tem Cristo como único Senhor e Salvador, é rotulado como um bolsonarista. Então, você que está ali empenhado em ganhar a alma da pessoa, ela já pode ver você como um bolsonarista e não querer ouvir a palavra da sua boca, porque não vê a igreja dessa época no Brasil como uma igreja espiritual, mas uma igreja política. Em alguns casos estão certos, mas nem todos estão dentro desse contexto. Então, dá mais trabalho para a gente alcançar as pessoas que têm outro tipo de ideologia para explicar sobre Cristo. Tanto é que pessoas elas foram inspiradas, motivadas. Eu vi em púlpito para que pessoas fizessem campanha para o Bolsonaro para ganhar eleitores dentro de congregação. Então não era nem mais para ganhar almas para Cristo, era para ganhar almas para o Bolsonaro. Como é que pessoas acreditam que isto vem do Espírito Santo e estava agradando a Deus? E mesmo o Bolsonaro não se reelegendo, o Lula assumindo, ainda tem pessoas que estão cegas. Outras já conseguiram tirar a venda dos olhos. Aos poucos, entre aspas, a congregação, a igreja está voltando a buscar Deus, mas as consequências estão aí. E a gente pode ser perseguido politicamente por causa dos falsos profetas e de pastores que fizeram campanha no púlpito. A gente ser tirado como pessoas bolsonaristas, pessoas que estão fazendo apologia. E os meus vídeos, a qual eu publiquei, demonstram claramente que o contexto que prego é o contexto do reino e da justiça de Deus. Foi para isso que Deus chamou a igreja, foi para isso que Deus chamou os crentes. E vídeos eu comento, não que você não tenha a sua posição política, eu tenho a minha posição política, mas púlpito de igreja não é lugar para campanha política, e nem se pode pegar textos isolados para fazer campanha e contextualizar falsas profecias e revelações. Também falo sobre línguas estranhas, pessoas pulando, falando em línguas quando se falava o candidato Bolsonaro que ia ganhar. O obreiro falou, nós vamos ganhar no dia da eleição, até o final desse culto nós vamos estar pulando de alegria. E a alegria é a vitória do Cristo. E não adianta me rotular como direita, esquerda. Eu já sou vencedor, o meu presidente já venceu, meu presidente já é eleito. E por mais que eu tenha algum tipo de derrota aqui, seja qual área for, quando o meu Deus em Cristo voltar, eu vou reinar com ele para sempre. Então quem vai estar reinando aqui para sempre é Cristo e os que estiverem com ele em espírito e em verdade.
Então essas glórias, essas honras, esses louvores aqui para mim não me interessa como interessa para você, a não ser para transmitir Cristo como único Senhor e Salvador. Quando Deus coloca alguém em algum lugar é para transmitir essa mensagem, mas pessoas se corrompem e agora elas não se corrompem lá no mundo, nos seus empregos, na faculdade, não, elas se corrompem na própria congregação. Congregação prega tanto, pastor prega tanto, para não se corromper na faculdade, para não se corromper no trabalho. Ó, quando você for uma pessoa importante, quando você se formar nisso, quando você, quem sabe, for até um político, não se corrompa. Mas está corrompendo dentro da congregação, no próprio altar, está se corrompendo. Aí quer falar para os outros não se corromper lá fora, sendo que está se corrompendo dentro e levando outros a se corromper. Então, se os pastores, se os líderes pregasse o que está nos vídeos a qual eu publiquei, com certeza pessoas não estariam presas nesse momento e passando aflição. Confiaram nos militares, aí usa textos bíblicos, usa oração, entre aspas, faz até culto lá para disfarçar o espírito ali do anticristo, o espírito de Roma, porque o espírito de Roma ele se disfarça numa religião, mas não é o Espírito Santo de Deus. Então, o espírito do anticristo, na manifestação romana, ele se disfarça de uma religião. Comento também da união da direita e esquerda. Eu comentei num trecho, dentro desse contexto, que teve agora as manifestações e pessoas da direita e esquerda se unindo pela democracia, contra os atos antidemocráticos, mas quando eu me referi mesmo em relação direita e esquerda, à união, em relação global, mundial, não somente aqui nacional, ainda que seja uma união assim de interesses, como está lá em Apocalipse capítulo 17, a mulher que monta na besta e os reis fazem negócio com ela, se prostituem com ela. Então tem uma certa aliança com a mulher que monta na besta, mas depois esses próprios reis, eles se voltam contra essa mulher. Então essas alianças políticas, elas são só interesseiras. No íntimo está um querendo derrubar o outro. É como no inferno, os demônios não são unidos como são os anjos de Deus. Eles fazem uniões, eles têm uma união, mas por interesse. Mas ali é um demônio querendo derrubar o outro. Um demônio querendo ser mais do que o outro, porque é a inspiração de Satanás. Então eles têm essa inspiração de um querer ser mais do que o outro. Foi isso que estava e está em Satanás em relação ao reino de Deus. Então eles não se subordinam, eles não obedecem Satanás por amor, mas porque são forçados pelo poder, pela força. E Satanás não tem amor pelos demônios também. Todos sabem ali que ninguém tem amor por ninguém. É só o interesse comum para eles ter algum tipo de benefício em relação à alma humana. E eu trago esse contexto também em relação aos militares. Que os militares, em todo o governo, no contexto aqui de esquerda, é apoiado pelos militares. Eu falo instituição, porque se algum militar de uma forma isolada, um grupo, se levantar contra aquele governo, geralmente some aquele militar, ele perde o cargo e alguns países são até mortos. Então todo regime ele tem a força militar ao seu favor. Coreia do Norte, China, Cuba, Venezuela, Rússia. Então todo governo eles tratam bem os seus militares dentro desse contexto. E aquele que fugir ali do padrão, ele sai fora de uma maneira ou de outra. Então, é um regime de força. E foi o que está acontecendo agora. Então, foram manifestar. E aqueles que se estavam confiando, os prenderam, pessoas presas pelos seus heróis. Pessoas expulsas pelos seus heróis, porque estavam mal orientados. E esse é o contexto do mundo. Agora, o contexto da igreja deveria ser um contexto diferente. Os pastores deveriam ter revelação da palavra, do Espírito Santo e trazer orientação
e combater as falsas profecias, as falsas revelações, os falsos ensinos, e combater a doutrina romana, combater o espírito do anticristo, o ecumenismo, e levar o povo a se separar em Cristo. Não que você não vá trabalhar no lugar onde tem pessoas com outra doutrina, ou influenciadas, ou grupos, etc. Mas Cristo, se fosse nas manifestações, seria para curar enfermo, sarar doentes, expulsar demônios, levar pessoas ao conhecimento do reino de Deus, da salvação da alma e etc. Ele não iria lá manifestar contra as autoridades constituídas do próprio Deus. Você não vê Jesus se manifestando contra Roma. E ele foi crucificado por esse motivo também, porque quando falaram solta Cristo ou Barrabás, quando perceberam que ele não era o líder político, que ele não se voltou contra Roma, é lícito pagar imposto? De quem é essa moeda? De César. Então dá a César o que é de César e Deus o que é de Deus. Então, sempre incitando Cristo a fazer motim. E ele não cedeu em nenhum momento. Diferente da igreja de agora, dos pastores, dos líderes. Então, se o mundo vem com as suas inspirações, a igreja aceita. Quando a igreja devia ir com a inspiração de Cristo, com o reinado de Cristo, com o milênio de Cristo, com o novo céu e a nova terra. Porque esse mundo aqui está condenado. As pessoas estão se unindo, mas não em Cristo, como único Senhor e Salvador da alma. E toda união que não é em Cristo, como único Senhor e Salvador da alma, já está condenada. Então esse mundo já está condenado. Por isso que eu trago a reflexão em um conteúdo, pessoas que se dizem salvas com o Espírito Santo, se unindo com pessoas que não têm o Espírito Santo, que não têm essa doutrina, que estão num contexto de juízo de Deus, se unindo buscando paz. Uma paz ecumênica, de adorar vários deuses. De maneira nenhuma Deus aprovaria isso. As pessoas já deveriam entender, não pelos acontecimentos atuais, mas pela própria Bíblia, que Deus não apoia campanha, partidarismo político no altar, no púlpito. Pastor não foi chamado para isso. Profeta deveria estar anunciando o juízo de Deus e o escape desse juízo em Cristo, como único Senhor e Salvador da alma, anunciando o arrebatamento. Tem pessoas mortas no altar, ensinando em escolas bíblicas e etc. E eu vou trazer aqui o nome de alguns títulos de alguns vídeos que, se alguém tiver interesse, podem assistir para entender melhor o que eu estou falando aqui, ou o que Deus pode estar falando aqui através da minha vida. Para que você entenda que o reino de Deus não é aqui. O Senhor Jesus falou que se o reino dele fosse aqui, os dele estariam lutando por ele. Quando Pedro puxou a espada, o Senhor Jesus falou para ele baixar a espada, que ele, o Senhor Jesus, poderia orar e descer uma legião de anjos e guerrear. E ele tomar ali Israel, tomar Roma, tomar o planeta inteiro. Mas não era o tempo. Haverá um tempo que isso acontecerá. E aqueles que se arrependeram dos seus pecados e tiverem Cristo como único Senhor e Salvador, vai reinar com ele. Tanto no milênio como no novo céu e na nova terra. A única maneira do Brasil melhorar é o Brasil se arrepender, se converter em Cristo. A única maneira do Brasil ser abençoado é a igreja se voltar para Deus. Abrir a porta, Apocalipse 3:20, e permitir que Cristo entre novamente, porque Cristo tem deixado Cristo do lado de fora. Tem trocado Cristo pelo homem. Tem trocado o Messias do céu pelo Messias da terra. Tem dois espíritos lutando pela alma humana. E tem dois tipos de gente esperando um líder. O mundo está esperando um líder, mas não é Cristo. O mundo está esperando o anticristo.
E tem o Espírito Santo que te prepara para Cristo, e tem o Espírito do Anticristo que te prepara para o Anticristo. Pelas Escrituras e pelos acontecimentos, a gente pode perceber que tipo de espírito está sobre aquela pessoa e que tipo de líder está esperando. As pessoas estão esperando uma solução política, militar dessa terra. E é interessante que no reinado do Anticristo vai ter uma autoridade militar e religiosa. Militar e religiosa no contexto político e religiosa. Falso profeta, a besta, o anticristo. Então, essa unidade que vai trazer uma certa segurança. Por isso que tem que haver o caos para cumprimento da palavra. Porque se tu estiver bem, para que vai servir o anticristo se tu está bem? O anticristo é aquele que vai unir direita e esquerda. O anticristo vai unir todos em torno de si mesmo. E aqueles que não se unirem a ele vão ser destruídos. E se as pessoas não fazem nem cair fogo do céu, as pessoas já idolatram ou admiram, dirá o anticristo que vai fazer cair fogo do céu e vai trazer prosperidade econômica, vai apaziguar os partidos, vai apaziguar. Agora está em moda, né? Tem um discurso pacificador. Tudo isso o mundo está preparando o caminho para o anticristo, enquanto João Batista, que clama no deserto, está preparando o povo para o Cristo. Os líderes fariseus estavam preparando o povo para César, para Roma. E João Batista preparando o povo para Cristo. Será que há alguma semelhança nos dias atuais? Pessoas que preparam pessoas para Cristo e pessoas que preparam pessoas para César, para o espírito do anticristo, para a doutrina romana, para o governo romano, para a liderança romana, política e religiosa, no contexto terreno, negando Cristo como único ser e salvador. Por isso que Herodes não queria que Cristo nascesse, foi até matar as crianças. Mas Deus deu escape, porque a palavra de Deus sempre se cumpre. Deu escape a Cristo quando era um bebezinho. E João Batista concluiu sua missão, anunciou Cristo até que ele veio. E os religiosos da época não gostavam nem da palavra pregada, imagina ela em carne e sangue. Se eles não gostavam nem da mensagem, imagina do cumprimento. Mas eles estavam nas congregações e falavam do Messias, falavam da palavra de Deus, mas só da boca para fora, como se vê nos dias atuais. Agora vocês estão falando um pouco mais do Evangelho, mas o coração é sepulcaiado. Se tivesse novas eleições agora, esse povo abandonaria a doutrina de Cristo, abandonaria a mensagem da salvação e voltaria a fazer campanha para Bolsonaro. Continuariam fazendo campanha no púlpito. Eles iam acreditar que era Deus respondendo às orações deles. Então, um povo sem visão, sem entendimento. E com diploma de bacharel, teólogo, doutor em divindade, tantos anos de ministério. Satanás tem mais tempo que vocês. Satanás é mais teólogo que vocês. Tá lá no inferno a hora dessa. E não tem salvação para ele, não. Tem vários anjos lá que tiveram diante de Deus e agora são demônios. Então, pessoas sem fervor do novo nascimento. Por quê? Porque não nasceram. Alguns não ensinam porque se omitem, outros não ensinam porque não sabem mesmo. Pessoas que estão pastoreando, liderando, não conhecem as escrituras. E pior, não conhece quem inspirou as escrituras, que é o Espírito Santo, o Senhor Jesus, o próprio Deus. E esse tipo de pessoas que tem assumido o púlpito, liderança. E você tem que ser apacentado por gente assim, sem fervor na alma, mas seja feita a vontade de Deus. A gente continua firme. Ainda em Sardes havia uns poucos que não se contaminaram. Então, se você tiver interesse em conhecer um pouco mais do que está sendo dito aqui, você pode ver o vídeo O Nome do Senhor em Vão, Falsas Inspirações no Altar, No Engano de Roma, Patriotismo, Uma Causa Nobre, Buscando uma Pátria Melhor,
atos antidemocráticos e a marca da besta, explicando aí o contexto da marca da besta, dentro desses contextos antidemocráticos, da pessoa ter a conta bloqueada, da pessoa não poder acessar sua conta, de não poder comprar e vender. Eu trago ali também um trecho da vacina explicando como se está se dando para chegar ali na marca da besta. Essa questão também que não é só a pessoa que não aderir, mas quem ajudar as pessoas também, elas vão ser consideradas pessoas antidemocráticas, terroristas. Então, pessoas que estão tendo conta bloqueada agora, quem ajudar essas pessoas futuramente também vai ser considerado pessoas que estão contribuindo para os atos antidemocráticos. Eu acredito que futuramente até você fazer inscrição num canal que condena certas posições políticas, essas pessoas também vão ser consideradas pessoas dentro desse contexto. Então tudo isso é a preparação para a marca da besta. Quem não fizer a marca da besta não vai poder comprar, vender, não vai poder participar dos benefícios do mundo, trabalhar, usar hospital e etc. Tem aqui também um vídeo Fogo do Dragão no Altar. Temos aqui o bom combate da salvação da alma, Bolsonaro e as profecias, somente uma voz que clama na cidade, Deus é o domínio de tudo e todos na terra e céus, doutrina de Roma na igreja política, conformados com este mundo, a doutrina de Roma. Então são alguns vídeos que eu publiquei que vão trazer mais luz e repreender as trevas da incredulidade, da ignorância. Quem ouviu o que eu falei em algum vídeo desse, ou pessoas que poderiam ter ouvido o que está aqui nesses vídeos, não pela minha boca, até pela boca de outro, poderia ter sido livre do aprisionamento dos seus próprios heróis militares. Mas eu quero dizer que quem ouve essas mensagens aqui não vai receber só escape aqui terreno, de uma cadeia ou de uma prisão terrena. Porque isso pode acontecer com todos nós. Principalmente dentro desse contexto a qual eu falo agora, de você ser perseguido por causa de uma igreja política, pastores políticos que fizeram campanha no púlpito, e você ser confundido com pessoas assim e também ser perseguido e preso. E tá no YouTube aí, tem imagem de gente filmada aí dentro desse contexto e falar que pessoas fizeram ali atos antidemocráticos e terroristas. Pessoas que estão presas lá e as pessoas souberam que aquelas pessoas são crentes, qual igreja você é, e começar a investigar aquela igreja, aquela denominação e perseguir a igreja, aquela denominação pelo seu membro que está lá no meio das manifestações. Não estranhe se isso acontecer. E a gente que não tem nada a ver com essa situação em si, vai acabar também pagando o preço, porque sempre a igreja ela foi perseguida num contexto político, mas elas não estavam fazendo política contra Roma. Foram falsas acusações. Mas dentro de alguns contextos, aqui, dentro desse contexto que fala, é verdade. Porque usaram o púlpito e a palavra de Deus de má fé. Não todos, mas todos podem entrar nesse contexto de uma colheita de falsos profetas, falsos pastores e falsas mensagens, usando textos bíblicos para trazer um contexto político partidário. Então a gente pode padecer essa situação. Mas esses vídeos aqui, eles te livram da condenação da sua alma. Esses vídeos aqui, o que está nesses vídeos aqui, te livra do inferno, de você passar a eternidade toda no lago de fogo. O que está nesses vídeos aqui é a doutrina do alto, é a palavra do alto, é a mensagem de Deus em Cristo como único Senhor e Salvador da alma. Essa mensagem aqui, ela vai te livrar, não é de uma cadeia terrena não, é de uma cadeia espiritual, que não tem nenhum tipo de refrigério, nenhum tipo de consolo. Porque por mais que a pessoa esteja presa na pior penitenciária cadeia, ela em algum momento ela tem algum consolo, algum refrigério, algum alívio. Ainda que por menor que seja, mas lá no inferno, no lago de fogo, não tem nenhum refrigério.
não tem sorriso, não tem nenhum tipo de consolo e de ajuda. E ainda que a pessoa aqui esteja presa na pior cadeia, na pior masmorra, no pior cárcere, ela ainda pode buscar a Deus, encontrar a Deus, se arrepender dos pecados, se converter, se voltar para Deus de coração. Mas lá no inferno não adianta. Pode clamar, pode gritar, pode orar, pode chorar, já era, acabou. Então aqui, esses vídeos aqui tem mensagens poderosas do Espírito Santo, simples, de uma pessoa que é simples, que não é nada em si mesmo. Mas o Deus que eu sirvo é o Deus da salvação da alma. E a mensagem que prego aqui é a mensagem da vida eterna, que pode salvar você e a sua casa do juízo que há de vir sobre toda a terra e sobre toda injustiça. Deus punirá toda injustiça onde quer que esteja em deputado, em senador, em ministro, porque supremo é Deus, a sua palavra e o seu poder. Agora, Deus não age quando o homem está agindo com as suas forças humanas e políticas e religiosas. Deus tem um tempo e um modo dele agir, que não é o tempo e o modo do homem. E está dentro da sua palavra, das Escrituras. Então fuja da condenação que há de vir sobre toda a terra. Se refugie em Cristo. Tome Cristo como seu advogado. Você vê que os advogados não estão resolvendo nada. Os advogados estão perdidos. Eles não sabem o que fazer. Eles não conseguem nem inocentar aqueles que são inocentes, dirá aqueles que são culpados. Agora Cristo pode te inocentar para a eternidade, para a salvação da sua alma, porque Ele é o advogado que não perde causa, diante de quem quer que seja. Diante do Senhor Jesus não tem canetada humana. O que vale lá é a palavra dele, o verbo que se fez carne. Não existe autoridade maior. E como o Senhor Jesus Cristo falou, que nenhuma autoridade teria sobre mim, se do alto não foi te dada. A Bíblia também fala que o Senhor Jesus fala que Ele recebeu toda a autoridade no céu e na terra. Ele tem autoridade para dar e para tirar. Ele tem autoridade para salvar a alma e lançá-la no inferno. E todos esses que praticam injustiça, e quando falo injustiça, não é só injustiça em relação às autoridades, mas a injustiça de negar Cristo como único Senhor e Salvador. Você que nega Cristo como único Senhor e Salvador, você está praticando injustiça. Você que tem outro intercessor, intercessora, você que tem outro Deus, você que é evangélico, católico, espírita, budista, hinduísta, você que é ateu, que nega Cristo como único Senhor e Salvador da alma, você está praticando a injustiça. Então, cheio de gente praticando injustiça, pedindo justiça ao Deus da justiça. Então, se Deus for trazer punição na injustiça, Ele vai trazer na sua primeiro, que nega o filho dele. Ou você que confessa com os lábios, mas nega com as atitudes. Porque confessar Cristo em espírito e verdade não é só de lábios, em cantorias e músicas, em discursos de púlpito, de congressos, de festa. É em movimentos como este, onde você rejeita a massa, aquilo que os mentirosos profetizam, revelam. Você nega aquilo baseado nas Escrituras, porque você não está buscando o governo dos homens, glória dos homens, honra dos homens, louvores dos homens. Você está buscando louvor e honra e glória de Deus no arrebatamento, na salvação de Cristo como único Senhor e Salvador. Há uma diferença muito grande do nascido do Espírito Santo, do nascido da religião católica, budista, evangélica, hinduísta, ateísta. Quem é nascido do Espírito Santo entende perfeitamente o que eu estou falando e o que o conteúdo desses vídeos trazem. E se você não entender, ou não está entendendo o que eu estou falando, peça a Deus um novo nascimento. Peça a Deus o Espírito Santo. Se arrependa dos seus pecados, se converta, confesse Cristo verdadeiramente. E Deus pode, se Ele quiser, porque eu não vou afirmar, porque Ele tem que sondar o seu coração. E se você for sincero e verdadeiro, Deus ouvirá a sua oração. Deus escutará a sua oração. E Deus perdoará os seus pecados.
e sarará a sua terra para a salvação da sua própria alma. A paz do Senhor Jesus e boa meditação das coisas do alto.